Olá, sejam bem-vindos ao E2. A convidada do Panorâmica de hoje anda sobre rodas, mas não é por isso que perde a velocidade. Tem uma doença que se chama osteogénese imperfeita, que faz com que tenha os ossos frágeis, mas não é por isso que perde o seu sorriso. Connosco, Mafalda Ribeiro. Olá, Mafalda, seja muito bem-vinda. O que é que te diferencia das outras pessoas? Olha, à parte desta aparência, que é um bocadinho, que é impossível negar, não é? Que é muito visível, é logo aquilo que salta da primeira impressão. As rodas, o tamanho e a portabilidade de uma criança, tendo 32 anos. Eu acho que gosto de olhar para o lado da diferença pela parte positiva. É o facto de, apesar desta embalagem, apesar da minha mobilidade sobre rodas, desde sempre, acho que é a minha capacidade de sorrir. A forma como eu encaro esta história da deficiência, sem tabus, sem o imaginar isto como uma tragédia, mas, de facto, perante as circunstâncias que eu não posso mudar, conseguir sorrir todos os dias e fazer com que as pessoas olhem para a minha diferença de uma maneira já diferente. E de onde é que vem toda essa boa disposição, todo esse otimismo? Olha, eu acho que é um conjunto de fatores. O facto de ter andado na ESC também ajudou. Mas, basicamente, é imaginar, é olhar para trás e perceber que, primeiro, fui um bebê muito, muito desejado. Depois, face à surpresa de uma deficiência não diagnosticada durante a gravidez. Se bem que tu dizes que foram 7 ecografias, portanto já havia alguma dúvida. Sim, eu acho que os médicos desconfiavam de alguma coisa. O que acontece é que, naquela altura, estamos a falar há 32 anos, não se faziam ecografias com a facilidade que se faz hoje, e, portanto, eu acho que eles desconfiavam de alguma coisa. No entanto, a minha osteogénese imperfeita, o tipo, que é o tipo 2, tem características muito específicas e, cientificamente, eu não deveria ter sequer aguentado a gestação. Portanto, estamos a falar, e é assim que eu encaro a minha vida, como um milagre autêntico a todos os níveis. E eu acho que os médicos, quando perceberam que alguma coisa podia estar a passar com o feto, se calhar encararam como não sabiam explicar. E cientificamente, provavelmente, eu não iria sequer aguentar o parto. Então, para que se calhar ter que explicar a uma mãe com 23 anos que ela ia ter uma filha diferente, quando se calhar ela provavelmente nem me iria conhecer. Mas o que aconteceu foi que eu passei as etapas todas, ou seja, eu nasci já por exemplo com as duas pernas partidas, porque durante a gestação era também uma das características da minha doença. E depois o que aconteceu foi que eu fui saltando de etapa a etapa, e a última de todas, do prognóstico da minha sobrevivência, era que eu, com alguma sorte, aguentaria até à idade pré-escolar, e eu ainda cá estou. Mas disseram-te que provavelmente nem sequer conseguias aguentar até casa. Sim. Disseram-te a ti, não, aos teus pais? Sim. Basicamente, o meu nascimento não foi um nascimento como a maioria dos bebés. Não foi um acontecimento feliz. Mas, respondendo à tua primeira pergunta, ou seja, olhando para trás, apesar de tudo, de ser tão mal, de eles não terem tido qualquer tipo de preparação, é pensar que eles aceitaram, viveceu uma semana, um mês, um ano, o que fosse. Então, esse olhar para o meu início, sabes, para o meu era uma vez uma Mafalda, e perceber o ter sido desejada, amada, aceite, depois toda a minha infância, adolescência, até hoje, de onde é que vem esta boa disposição? Eu acho que vem muito das pessoas que me acompanharam e que me acompanham, a minha família, os meus pais primeiro, todo o resto, toda a minha família e os meus amigos, que ainda hoje são o meu grande suporte. E depois, chega a uma certa altura, quando tu te apercebes o que é que estás de facto cá a fazer, quem és tu, qual é que é o propósito da tua vida, qual é que é o porque teu? é que tu vens cá, eu acho que aí tens a real noção de que se eu passei estas etapas todas, quando
os números e as estatísticas diziam o contrário de tudo aquilo que estava a acontecer na minha vida, então é porque tinha que ser assim. Então acho que era uma estupidez e uma perda de tempo eu viver a vida revoltada, a resmungar, quando eu tenho 1000 motivos para agradecer. E qual é que é o teu propósito? Olha, o meu propósito eu acho que é mesmo estar aqui a falar contigo e saber que vou chegar a muitas pessoas e que elas vão, se calhar, encarar isto da partilha da minha história e da postura e da minha visão otimista da vida face a tanta coisa que me poderia desmoralizar, tornar-me alguém mais depressiva, porque se eu não viesse, se eu não existisse com estas circunstâncias, com esta embalagem, eu não teria a oportunidade de fazer as coisas que estou a fazer agora e de chegar ao número de pessoas que eu chego. Se calhar tinha uma vida mais banal, provavelmente era feliz como sou, mas o que é facto é que há uma altura que tu percebes que não podes negligenciar a missão quase que tens de passar alguma coisa aos outros. Acho que foi nesse preciso momento que eu percebi que, apesar de ter tirado um curso de jornalismo, eu não podia só limitar-me a ser imparcial e a dar notícias. Eu tinha que fazer parte delas. Dizes que a tua mãe teve de abdicar de tudo para ter uma profissão, que é exatamente ser tua mãe. Achas que os cuidadores em Portugal têm o apoio que deviam ter? Assim, não têm. E uma das coisas que agora está a ser demasiadamente discutida, quando nunca é demais, eu quando digo demasiadamente discutida é porque discute-se demais e age-se menos. É a questão da vida independente, portanto, estamos a falar de pessoas que chegam à idade adulta e eu já não tenho a minha mãe, mas na altura imaginemos, se eu assistisse à minha mãe a ficar mais velha, não é? Eu envelheço, ela envelhece também, a perder algumas faculdades, a maior frustração para uma mãe ou um pai que cuida de um filho que é dependente fisicamente dele é quando já não tem capacidade para o fazer. E nessa altura, Portugal não está preparado para, nem para apoiar financeiramente os pais que precisam de recorrer a uma terceira pessoa para dar esse apoio. Os pais precisam descansar e a primeira opção logo é a institucionalização. Hoje em dia discute-se, e é uma das coisas pelas quais eu também luto e tento que as pessoas percebam que isto de sermos portadores de deficiência, para além das limitações físicas, para além de precisarmos cada vez mais de rampas em vez de graus, para além de muita coisa que precisamos de mudar, é este direito que nós temos a sermos diferentes e a termos hipótese de escolha. E eu não sou contra as pessoas, e ainda bem que existem lares, centros de acolhimento e sítios para poderem receber pessoas que já não têm condições para os pais tratarem delas a partir de uma determinada altura. Mas noutros países, na União Europeia, o que acontece é que há a possibilidade, o Estado paga, de facto, para que tu possas, quando isso acontecer, decidir se queres ser institucionalizado ou queres continuar em casa e a ter um devido apoio de um cuidador. Hoje em dia, financeiramente, nem falo, porque basicamente um pai ou uma mãe que recebam um subsídio de terceira pessoa dá para ir ao café, e muito pouco. Ou seja, muito para além disso é quase uma utopia. Mas eu tenho noção, acho que até nisso, com as escolhas que fiz, profissionais, com a família que tive e tenho, e com o suporte hoje em dia, que são os meus amigos, o meu núcleo duro, como eu costumo chamar, que sou de facto muito abençoada, porque passo e sou muito fora da caixa dentro daquilo que é a realidade das pessoas com deficiência em Portugal. Voltando agora um bocadinho atrás, disseste numa entrevista: eu sempre andei em escolas comuns, sempre fui plenamente integrada e incluída, não me lembro de ter sido discriminada por esta sociedade. É comum nos jovens ou tu foste uma exceção? Não sei, eu acho que primeiro nós temos uma ideia errada, olhando para o lado escolar, vou mesmo muito atrás. Eu não andei no infantário, portanto, o meu primeiro contacto com a escola foi só aos 6 anos, quando fui para o primeiro ano.
estava, portanto, muito perto de casa também, portanto, não tive que sair para uma grande cidade logo, isso só aconteceu depois no liceu, mas, olhando para essa altura, nós falamos sempre que o medo, e os meus pais tinham esse receio, é a crueldade das crianças. Eu não concordo. Eu acho que os adultos são muito mais cruéis que as crianças. As crianças são muito genuínas, são muito puras, são muito simples e da mesma maneira que são curiosas, é normal. Eu tenho a plena noção que uma criança que não está habituada a lidar com uma pessoa com deficiência, de repente tem que lidar comigo, eu sou do tamanho dela. Só que naquela altura eu era uma criança, agora já sou um adulto. Portanto, é perceber que é normal as perguntas. É normal os juízos de valor delas que não pensam como nós pensamos, não é? Não têm filtros, exatamente. Portanto, eu não encaro isso como uma coisa má. Aliás, eu adoro que as crianças me façam perguntas do tipo porque é que tu pintas as unhas e nós não? Coisas assim. Mas mesmo aquelas coisas às vezes mais complexas de tu explicares como mas porquê que não andas? Mas porquê que és pequenina? E pronto, eu tento sempre arranjar aquela coisa de brincar com eles e dizer coisas como comes sopa, é porque se não comes sopa ficas como eu. Pronto, e encarar as coisas com a leveza que tem que ser levada, com humor. E eu acho que os meus amigos, os meus colegas de escola, nas várias etapas, sempre me trataram de uma forma muito igual. Mas é sempre fácil ter essa leveza e esse humor quando tens pessoas na rua a dizerem-te coisas terríveis, como tu já disseste que te disseram, como ai, mais valia que Deus a levasse, este tipo de coisas que não fazem o mínimo sentido, não é? É assim, eu primeiro sou muito distraída, ponto. É muito mais fácil as pessoas que estão comigo e que empurram a minha cadeira, ou que estão no café comigo, os meus amigos, a perceberem-se de que eu estou a ser observada. Alguém está a comentar a minha condição do que eu. Eu estou sempre na lua, eu nunca percebo nada. Imaginemos, já aconteceu N vezes, estar numa esplanada, nós tínhamos acabado de chegar, tínhamos pedido bebida à comida e tipo, estava-se mesmo bem. E de repente um amigo meu diz-me, Mafalda, se calhar vamos mudar de mesa. E eu, mas porquê? E porque eu já tinha percebido que estava alguém a comer assim, a olhar para mim, e eu não me tinha percebido. Portanto, este tipo de proteção que eu sei que tenho da parte das pessoas que lidam comigo diariamente, eles sofrem muito mais do que eu, é verdade. Como é que se lida com coisas mais duras? Lida-se com uma certeza de que essas pessoas não me conhecem. Elas não podem fazer juízos de valor, não podem sequer... elas podem vociferar coisas, podem chamar-me e ter lamentar e ter pena de mim e dizer coisas como coitadinha, mas eu sei que não sou e, portanto, eu costumo dizer que eu tolero e sou das pessoas, aliás, eu fui treinada para perguntar, portanto, seria estúpido eu não respeitar a curiosidade alheia. E quando alguém me aborda com educação e quer saber coisas a meu respeito, no devido contexto e tempo, se calhar eu sou a primeira a satisfazer essa curiosidade. Agora, que eu não tolero faltas de respeito, isso não. Tu és oradora motivacional, é isso que te realiza mais a nível profissional? Sim, eu sei que não tenho um percurso muito linear. Há pessoas que me perguntam, mas tu o teu sonho não era ser jornalista? Era, e acho que o jornalismo nunca saiu dentro de mim. Eu não me arrependo de nenhuma escolha que fiz. Eu licenciei-me aqui, em jornalismo, não vou dizer há quantos anos, e nessa altura eu percebi durante o curso que se calhar, não é que fosse alguma fuga ao facto de eu saber que se calhar saísse daqui e teimasse em ir para um estúdio de televisão, para a rádio não me parece, o pessoal tentou, mas a minha voz de desenho animado não iria correr bem. Ainda que eu tivesse ficado com o bichinho da rádio, que toda a gente fala, ficou cá. Mas, por exemplo, numa redação, eu sei que não podia ir para o meio da Guerra do Golfo, ou qualquer coisa assim. Mas
não foi uma fuga ao facto de eu saber que se calhar o jornalismo não estava preparado para me receber, mas foi essencialmente perceber que eu queria comunicar. E esta vontade de comunicar nunca saiu de dentro de mim, aliás, foi sempre sendo reforçada. Eu depois tive, profissionalmente falando, 8 anos a fazer comunicação empresarial, quando não passava pela cabeça que isso ia acontecer, porque fui assessora de imprensa, N coisas, na Valor Sul, durante 8 anos, portanto tive a parte institucional do que é trabalhar a comunicação de uma empresa. Sim. Aí já não podia exercer jornalismo, tive que entregar a carteira, e depois disso, portanto, há coisa de 3, 4 anos, eu percebi, ou seja, eu fiz a percurso ao contrário. Normalmente nós entramos naquele período um bocadinho mais frágil no mercado de trabalho, não é? Só depois é que atinamos aos 30. Eu costumo dizer que eu desatinei, porque percebi que era urgente passar aquilo que eu já fazia como hobby. Eu sempre escrevi, eu lancei o meu livro em 2008, Uma Faldices, que era um livro muito virado para as acessibilidades e para a falta delas e para a minha crítica àquilo que se podia mudar para melhor no nosso país e no mundo, face ao que me dizia respeito, não é? Porque estamos a falar de qualquer coisa que eu não posso fugir de ser um bocadinho protagonista. Nunca dá para ser imparcial ao falar de inclusão, ao falar de deficiência. Mas também eu estava a lutar por uma causa que era minha e que é de muitos que não têm, se calhar, a vontade para tagarelar como eu tenho. E nessa altura, eu já fazia, portanto, isto tudo que eu faço hoje, mas não 24 horas por dia, ou não como uma profissão, não com o imaginar que isto eu tentaria que me desse dinheiro para pagar as contas ao final do mês. Mas há 3 anos, 4, a minha vida profissional mudou, a minha vida pessoal, e eu percebi que tinha que fazer qualquer coisa para fazer disto uma realização pessoal e profissional mais consistente. E, portanto, neste momento, sim, sou oradora motivacional, é uma das coisas que eu adoro fazer, ter uma plateia à frente. Eu tanto fico feliz e completamente motivada, entusiasmada a falar para 2 pessoas como para 200. Sei que um dia vou falar para 20.000, mas sei que, para mim, aquilo que vale a pena, e mais do que eu faço muitas coisas também para o bono, porque nós temos esta mania de que tudo o que é comunicação e criatividade, supostamente a malta faz porque não me custa nada ir lá falar umas coisas e, portanto, depois no final do mês é mais difícil lidar com isso. Mas, de qualquer maneira, todas as coisas que eu faço, o maior pagamento, o meu salário emocional, como eu costumo dizer, é saber que depois, quando eu saio de uma sala, numa empresa, numa escola, num evento, e depois tenho aquela possibilidade de conversar com as pessoas que estiveram a ouvir-me, ouvir coisas como tu disseste isto ou aquilo e só te quero agradecer porque mudaste o meu dia. E tu pensas, eu não fiz nada, eu só existo e partilhei com as pessoas a forma como eu decidi existir, como é que eu lido com as coisas. E quando tu percebes que tens, entre aspas, na mão esse poder, o poder que a mensagem positiva te dá de ajudares alguém, só pelo simples facto de não te fechares em casa, não seres egoísta e de passares cá para fora a tal luz que eu acho que tem cá dentro e que tem que brilhar, para mim vale muito a pena. Começaste há pouco tempo a publicar crónicas na Visão sobre inclusão. Qual é que é a tua principal preocupação quando escreves? A minha principal... Eu não escrevo para mim. Há pessoas que, de facto, usam a escrita como um escape, como qualquer coisa, porque não... Muitas vezes a escrita, às vezes, é uma porta, uma liberdade, é porque tu não tens à vontade para te exprimir verbalmente. Eu, quando era miúda, fiz diários e fiz as composições e também, se calhar, vivia para a escrita dessa forma, mas isso já passou. Eu costumo dizer que esta história, até escrever, eu imagino, quando escrevo, que estou a ser lida em voz alta. Portanto, logo aí, dá-me uma responsabilidade de saber sempre que eu estou a escrever para os outros. E quando fui convidada para este projeto da Bolsa de Especialistas da Visão, também foi outra vez, não é? Porque como não estou
não sou, mais uma vez, nada linear. Então pronto, vamos colocar-te com que especialidade ou em que temática. Apesar de eu ter uma certificação em coaching, que eu não sou coach porque não estou a exercer, acho que foi qualquer coisa que eu quis aprender, os recursos e as ferramentas para também me adaptar aos novos tempos e ao fenómeno que acontece dentro deste tipo de comunicação. Mas quando me foi proposta a inclusão, eu encarei aquilo como inclusão é muita coisa, é muito mais do que falar só da deficiência. E, portanto, eu acho que mais do que as pessoas com deficiência lutarem e pedirem constantemente para serem incluídas, elas têm o dever de se incluir. Há uma coisa que eu defendo plenamente, seja em que minoria for, quando nós estamos a defender uma causa, é que nós não podemos estar sempre a apontar o dedo de que a culpa é dos outros, ou isto está mal porque os outros não fizeram nada. E este meu lado proativo, que sempre existiu desde sempre, a trabalhar, a estudar, fez com que todas as decisões que eu tomasse na minha vida, eu as encarasse com esta máxima. Eu não posso controlar aquilo que vem à minha vida. Não posso. Eu não posso decidir que hoje de manhã eu não vou ter dores físicas. Mas eu posso decidir o que é que eu vou fazer com isso. O que é que eu vou agarrar nessa dor que eu não posso controlar e eu vou transformá-la numa queixa constante, eu vou transformá-la num sofrimento, eu vou tornar-me uma vítima dessa dor? Não, completamente fora de hipótese. Portanto, acho que é um bocadinho esse registro que eu vou tentar passar na visão, para as pessoas perceberem que quando se fala de inclusão, também podemos falar de bons exemplos, podemos falar de histórias de superação incríveis. Eu não gosto nada que as pessoas também, da mesma maneira que me faz impressão a história do coitadinho, também me faz muita impressão quando acham que eu sou uma super-heroína. Eu conheço super-heróis com histórias 1000 vezes mais poderosas e de mais superação do que a minha. E eu acho que encontrar um equilíbrio, quando falo em público, quando vivo no dia-a-dia e vou tomar um café contigo ali ao bar agora, ou quando escrevo. Acho que é esse equilíbrio que eu tento procurar todos os dias, que não é fácil, mas que estamos a aprender ainda. Muito obrigada, Mafalda, por teres aceitado o nosso convite para estares aqui hoje. Este foi mais um Panorâmica. Podem acompanhar-nos tanto no nosso Facebook como no nosso canal do YouTube. O E2 volta para a semana. Até lá!